Flamengo é de quem está de olho no futuro. Reforço caseiro do Flamengo agora é o Guilhermo Varela, o lateral direito. Guilhermo Varela treinou normalmente hoje no campo, no Ninho do Urubu. O Flamengo tá confiante para isso, porque depois do jogo contra o Corinthians tem a data FIFA, e aí o Tite assumiria na data FIFA esse Flamengo até para já ter um tempo de trabalho. Perguntando sobre isso, né? Porque tá aqui na tarja, Tite e Flamengo ainda vivem em período de indefinição. Não é cobrado por conta disso. E quando eu digo departamento de futebol do Flamengo, leia-se Bruno Spindel, diretor executivo, Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo, temos também Fabinho, que é gerente de futebol, e temos Juan, que é gerente técnico. A informação que eu tenho não é de indefinição. Para mim é pelo contrário. O Tite está palavrado com o Flamengo. Ele está palavrado com o Flamengo. Salve, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso canal, ao meu, ao seu, né? Canal Mengão News Oficial. Pessoal, no vídeo de hoje aqui, vamos falar essa repercussão toda ainda, né, do Tite no Flamengo, essa ótima notícia também, né, é informação. Se isso for verdade, o Flamengo vai aceitar, né, que é um absurdo. Também temos aqui uma excelente notícia sobre o mais querido do Brasil e do mundo, nosso Flamengo. Então, já fica até o final do vídeo, já se inscreva aqui no nosso canal Mengão News Oficial. Vem comigo, bora pra notícia, vamos ver aí o que o Mauro César falou, o que o Pilhado falou, né, também o comentarista aqui da ESPN, Vene Casagrande, muitas informações aqui para todos os torcedores rubro-negro, beleza? Então, vem comigo e bora pro vídeo. Mas o negócio é o seguinte, para falar sobre a situação do Tite, né? Você casou? Tite e Flamengo. Não, fui no casamento de um amigo meu. Estou na expectativa. Estou ansioso. Será breve. Por Será favor. em breve. Me convide. Tá? Eu te convidarei, Por claro. favor, eu ficarei muito feliz. Se quiser que eu seja padrinho, também serei. Não vai estragar a festa. É, eu sei. Eu não faço Eu isso. sei. Também não precisa dessa nuvem negra toda. Isso. Né? Agora, tem a situação do Tite no Flamengo. E aí, Tite vai fechar? Não vai? O Flamengo tá otimista com a situação. Eu falei a semana passada com pessoas que conhecem bem o Tite e até dei essa notícia lá no meu canal, tudo, que é óbvio, né, Mauro? Isso, a gente vai falar daqui a pouco, só que o Tite não vai querer assumir o Flamengo logo contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Isso aí seria pouco inteligente da parte do Tite, que o próximo jogo do Flamengo é contra o Corinthians, ex-clube do Tite, onde ele é um grande ídolo, em casa. Ele sabe que seria ali mal recebido pela torcida corintiana, já que ele negou o Corinthians 4 vezes recentemente e tá apalavrado com o Flamengo. Mas eu também sei que tem muita gente tentando convencer, inclusive ligada ao Corinthians, que ele não feche, porque ele pode se queimar com o Corinthians. Tem muita informação pra gente trazer sobre a realidade. E aí, Tite tá realmente fechado? Vai fechar com o Flamengo e vai assumir depois da data FIFA? Essa é a confiança do Flamengo. O Flamengo tá confiante para isso, porque depois do jogo contra o Corinthians tem a data FIFA, e aí o Tite assumiria na data FIFA esse Flamengo até para já ter um tempo de trabalho. Perguntando sobre isso, né? Porque tá aqui na tarja, Tite e Flamengo ainda vivem em período de indefinição. Para mim, não, tá? A informação que eu tenho não é de indefinição. Para mim é pelo contrário. O Tite tá palavrado com o Flamengo. Ele está palavrado com o Flamengo. O Tite tá fechado. Nesse momento, tá. Só que o negócio o Tite, e aí a informação, ele não quer assumir no jogo contra o Corinthians. É óbvio que ele não vai querer assumir no jogo contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena. Porque o corintiano pode estar brabo, que ele negou o Corinthians algumas vezes. Agora, tem uma pressão no Tite, principalmente de imprensa, até mesmo de torcida, para que ele não aceite, já que ele negou o Corinthians. Né? O próprio craque Neto, que meu parceiro, ele fez recentemente, eu vou cobrar, que o Tite falou que se ele assumisse outro clube, ele ia ser um mentiroso. E tem uma pressão. A pergunta que eu digo, Mauro, a informação que eu tenho é que tá palavrado. Que ele vai assumir o Flamengo, que já tá tudo fechado, agora surge que ele quer aumentar um pouco o tempo de contrato, que aí não é informação minha, eu li. Agora, pra você, ele também tá palavrado. E outra, a pressão pode surtir algum efeito ou não? O Tite só não quer mesmo assumir contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Você tem informação ou não tem? Eu não tenho essa informação, só vejo especulação de que ele não quer assumir. Desconheço que ele tenha já acertado e essa história de que ele não quer enfrentar o Corinthians, eu vejo pessoas falando. Não sei até que ponto isso é verdade, não vou dizer que isso é impossível,
Eu só sei que se o Flamengo, se for realmente isso, o Flamengo aceitar isso, é um absurdo. O Flamengo aceitar isso é um absurdo. Se não comandar contra você está contratando um profissional para ele começar a trabalhar. Contra quem vai jogar é problema dele. Não existe. Na minha visão, isso não existe. Ah, mas os corintianos vão ficar zangados. Azar dos corintianos. Ora, você está contratando o técnico. Isso aí me lembra do Eduardo Bandeira de Mello, quando contratou o Guerreiro e o Sheik. O Corinthians não conseguia pagar os jogadores, o Flamengo foi lá e pegou os dois. Fizeram aquele acerto triangular, né? O Flamengo assumiu parte da dívida e tal, tudo bem, beleza e tal. Aí tinha o Flamengo e o Corinthians do Maracanã. Aí descobrimos, como é que fala, eu e outros jornalistas, às vésperas do jogo, que o Guerreiro e o Sheik não jogariam. 2015 isso. Por quê? Não, porque num acordo lá, o pessoal do Corinthians falou para o pessoal do Flamengo, não, a gente negocia o jogador, mas não pode jogar contra a gente agora, nesse próximo clássico do Maracanã. O Flamengo foi sem os dois, tomou de 3-0 no Maracanã. Foi no dia que os caras colocaram o hino do Corinthians lá no alto-falante do Maracanã, a torcida ficou furiosa, né? Para manejar o Casagrande. Porque manejar o Casagrande maneja de várias maneiras, não tocando o hino do Corinthians dentro do Maracanã, pô, que ele estava lá comentando o jogo na época pela Globo. Tudo bem o Casagrande e tal, mas tem que menor cabimento. Tocar hino do Flamengo em Itaquera, domingo, sábado? Não vai, óbvio que não, só que faltava. Agora a escalação do Flamengo, hino do Flamengo? Não, não tem que tocar hino do Flamengo em Itaquera, pelo amor de Deus. Só que faltava também. Então os caras eram tão, assim, fora tinha uns caras do Flamengo lá, e no Maracanã também, na gestão, tão, assim, fora do futebol, que não entendem certas coisas do futebol, que fizeram essa pataquada. Ainda tomou de 3-0. Na época eu critiquei muito isso. Você está contratando o jogador é seu, cara. Não tem esse negócio de, não usa contra mim. Eu vou usar, cara. O emprestado tem aquela brecha, né? Emprestou o jogador, não pode jogar contra, que também acho isso errado. Mas se a lei permite, ok. Agora, você contratou o cara definitivo. É a mesma coisa, você está contratando o técnico. Eu penso assim, se o dirigente chega para o Tite, acerta tudo, ele fala, olha, certo, beleza, para mim está tudo ok. Só que eu não quero estrear contra o Corinthians, eu falo, Tite, muito obrigado, tchau. Tchau, ué. Tchau, vou contratar outro cara. É lógico, cara, o clube tem que estar sempre... Você faria isso mesmo? É óbvio. Porque não tem, é óbvio. Tem hoje outro... E aí é problema dele, o São Paulo era a solução e virou uma desgraça. Ora, o Dorival não servia, depois aí que foram buscar o Vitor Pereira, aí perdeu num 4-1 pro Fluminense, o Carioca, os jogadores não levaram nenhuma responsabilidade, toda a culpa foi colocada no técnico, que ali tem um ponto muito discutível, né? Qual o tamanho da culpa ali do Vitor Pereira naquele 4-1? Eu acho que foi bem pequeno, hein? Aí foi muito dos jogadores, e ele foi demitido por conta daquele jogo. Será que não era o momento ali, ainda no estadual, de limar alguns caras do elenco e ficar com o treinador e bancar? Qual seria o curso da história? Não sei. Talvez fosse o caso. Mas sempre estourando do lado do técnico. E vai pagando multa. Pagando multa. Quem já trocou tantas vezes, eu não aceitaria isso de jeito nenhum. E você não tem a informação do acerto? Eu não. Eu falei com pessoas do Flamengo que me disseram que acerto, já tinha tudo apalavrado com o Tite. Eu sei das conversas, mas de acerto... Não, apalavrado, não acerto assinado, acerto, apalavrado. Não, o que eu saiba, ainda tem algumas coisas que estamos tentando acertar, mas tipo... não sei. Com detalhes contratuais, todos aqueles penduricalhos que vem no contrato, né? Bônus, né? Negócio de bônus. Rescisão, como é que faz? Tem uma série de... Contratos são bem complexos nessas horas, né? Mas está bem adiantado, na sua opinião? Isso eu não vou falar porque eu não tenho nenhuma informação. Não falei com ninguém esses últimos dias a respeito disso, então não sei realmente. O que eu sei é o que está aí na imprensa e eu acho que está bem chata essa novela. Não sei qual a dificuldade para chegar num acordo. Quer ou não quer? Falando. Ele pode estar enrolando para não enfrentar o Corinthians. Às vezes ele não está falando claramente, não quero. Então enrola quem decide deixar enrolar. Então, o Tite, qual é o problema? O jogo do Corinthians? Você não quer? Digamos que seja. Então não dá, cara. Eu acho isso um absurdo. Eu acho que o clube não pode se curvar um profissional nenhum numa situação dessa. Porque é o seguinte, ele não é técnico do Corinthians mais. Ele nem era do Corinthians, ele foi do Palmeiras, foi do Inter, foi do Grêmio, foi do Atlético. Ele dirigiu vários times antes de chegar ao Corinthians. Ele escreveu uma história no Corinthians. Então é o seguinte, ou ele vira só técnico do Corinthians, ou então ele vai treinar times lá fora, para nunca mais enfrentar o clube com o qual ele se identifica. Agora, a partir do momento que ele negocia, não só o Flamengo, não com qualquer outro clube, podia ser o Atlético Mineiro, por exemplo, né? Caso eles não contratassem o Felipão, fossem atrás dele e abrisse uma negociação. Eu não vejo sentido nisso. Não quer estrear contra... faça-me o favor. Já tem essa pataquada de jogador que não comemora gol contra esse clube e às vezes nem tem uma história naquele clube, né? Às vezes é uma passagem até ruim. Aí não comemora. Então, quando o cara tem uma relação, até podemos entender que eu não acho isso muito justo, porque o torcedor do time que paga o salário dele quer que ele comemore o gol. É uma relação profissional. Agora, o técnico que não quer enfrentar, digamos que seja isso, mas acho que a gente nunca vai saber. Ninguém vai admitir isso. Isso vai ficar sempre no terreno da especulação. Que nem aquela cascata. Tem gente agora concordando com isso. Gente, quando o São Paulo estava balançando, qual era o nome mais óbvio?
o Flamengo procurar? Jorge Jesus. Não. Tite. De livre no mercado. Tite. Era o Tite. Nós não estávamos empregados lá no mundo árabe, lá no futebol saudita. Cantaram até musiquinha pra ele. Aí, né? isso. Aí alguém fala, não, já tem, não tinha conversa nenhuma naquele momento. No máximo ali, o que acontece? É aquela consulta, alguém procura. Gilmar Veloz ali. Cara, será que o Tite topa trabalhar esse ano? Isso não é, isso é uma sondagem. Você está sondando para ver se vale a pena dar uma investida. Depois que o São Paulo perdeu, então os caras foram com tudo para cima dele. Senão já teriam negociado isso antes. Aí isso foi tratado lá atrás. Aí tem gente que fala, o primeiro jornalista que deu, desculpa, eu acho isso muito ruim para o jornalismo. Assim, alguns tiros, chutes, são fáceis de você acertar, não é fácil de acertar. Você tem uma chance grande de acertar, porque sabe que aquilo ali é uma tendência natural. Uma tendência natural. Não, e hoje, como a gente diz, óbvio. Né, o jornalismo está mais difícil porque empresário joga a favor. Ele joga a favor dele. O cara do clube joga a favor dele. Então você tem fonte, mas a fonte tem o interesse dela até mais do que antes, eu acho. Hoje, com a rede social, a fonte virou... Tipo, ela te procura, ela fala. E você tem que saber em qual você pode confiar e qual você não pode confiar. Realmente é muito complicado. Eu já falei, um erro que eu tive aqui do Wendel. Foi uma fonte fortíssima. Falou, pode falar, tá fechado. Falei, tem certeza? Falei, não fechou. Depois eu vi lá vários criticando, eu falei, assumo, errei. Mas é difícil, porque hoje a fonte usa as redes sociais também a favor dela. O empresário, porque ele quer negociar. O cara que está dentro do clube, porque às vezes é interessante para ele que mude o treinador. Então ele usa também muitas vezes o jornalista. Você queria falar, Wander? Eu queria falar, primeiro, que alguns chutes são muito fáceis de serem dados. Como ele falou, né, do Tite. Tipo, como você está falando do São Paulo, eu vou falar do São Paulo. Chegou o São Paulo, no dia seguinte, várias pessoas disseram claramente, ele não resiste alguns meses. Sim ou não? Sim. Sim. Aconteceu isso. Então, o cara, eu espero que quem disse isso não se ache o gênio da lâmpada. Não é nenhuma novidade isso. Não para ele, mas para qualquer outro tipo de treinador. Né? Olha, contratou o treinador hoje. Ah, mas esse não vai durar muito. Vai bater, esse chute vai bater, pelo retrospecto. Acontece isso muito, né? Com poucas exceções, no futebol brasileiro e agora em vários países da Europa também. Eu queria só dizer que eu não sei, eu não tenho informação, eu estou só... É sensação. Eu não sei se esse empecilho de não enfrentar o Corinthians é isso que está segurando o anúncio oficial da contratação do Tite, Asmar. Sinceramente, não sei se é esse o principal empecilho. Entendo que se há um desconforto no Tite, nesse instante, claro que não é o futuro novo patrão, não é isso, é o fato dele ter dito muitas vezes que não voltaria este ano para trabalhar. É isso. Compromisso que ele fez em algumas entrevistas, vídeos que estão correndo por aí, compromisso que ele teve com a família no momento que ele parou. Agora é ano sabático. Só começa a trabalhar a partir do dia 1º de janeiro de 2024. Como seria esse contrato, quem o Tite poderia trazer de comissão técnica para o Ninho do Urubu e também quem ele poderia mais à frente fazer uma análise e encorpar essa comissão técnica. Então há uma conversa, alinham as partes, a diretoria do Flamengo blinda muito questão de informações nesse momento, não quer se pronunciar depois que acertar com o Tite, aí anunciar o treinador, aí sim vai falar um pouco mais sobre o assunto. Neste compasso aí de espera estão Bruno Henrique e Everton Ribeiro, tem contrato se encerrando no fim do ano, então o Flamengo também espera um pouco mais para acertar o treinador e aí sim partir com tudo para as renovações, conversar com esses atletas para saber se eles permanecem para a próxima temporada. São jogadores bastante assediados. Se Tite pode chegar, São Paulo saiu na última semana e nesta segunda-feira ele se pronunciou uma rede social falando sobre os seus 5 meses de trabalho no Flamengo, disse que gostaria de ter mudado bastante coisa, não conseguiu, muito devido a algumas situações que aconteceram antes da sua chegada, deixou no ar o São Paulo numa rede social, mas fim de papo, passou pouco mais de 5 meses, não teve sucesso, São Paulo é passado e Tite, Flamengo é de quem está de olho no futuro. Reforço caseiro do Flamengo agora é o Guilhermo Varela, o lateral direito. Guilhermo Varela treinou normalmente hoje no campo, no Ninho do Urubu, vai ter mais a semana aí de atividade e deve ficar à disposição do Mário Jorge para esse duelo contra o Corinthians lá em Itaquera, duelo pelo Campeonato Brasileiro. Vou trazer uma curiosidade aqui para vocês sobre o Varela.
né? Porque em alguns momentos o Sampaoli chegou a falar com o Varela, eles tiveram uma conversa, até foi uma iniciativa do Varela que procurou o Sampaoli para falar sobre a situação dele. Estava um pouco incomodado na ocasião, com poucos minutos em campo, e ouviu do Sampaoli que se quisesse sair, se quisesse buscar um outro clube, estava liberado, porque ele seria muito pouco utilizado, como realmente foi muito pouco utilizado pelo Sampaoli. Agora para uma mudança, não dentro de campo, porque tecnicamente falando, o Flamengo não mudou nada com a saída do Sampaoli e a chegada do Mário Jorge, que a gente sabe que está ali de passagem enquanto o Flamengo tenta a contratação do técnico Tite. Sei que vocês vão me perguntar, e o Tite, como é que está a negociação? O Flamengo continua tentando, continua conversando, tenta fazer com que o treinador mude de ideia e assuma um time ainda nessa temporada. A diretoria do Flamengo está extremamente confiante para conseguir fazer isso, só que após o jogo contra o Corinthians. A informação que a diretoria do Flamengo tem é que o Tite não iria se sentir confortável se estreasse contra o Corinthians justamente na Arena Itaquera. Então a diretoria do Flamengo entende que após esse jogo, durante a data FIFA, pode concretizar aí a contratação do técnico Tite, um treinador que será extremamente importante, não só nessa reta final de temporada 2023, porque o Flamengo tem que conseguir uma vaga na Libertadores 2024, mas esse treinador ele vai participar da reformulação que a diretoria do Flamengo pretende fazer no elenco, pensando na temporada 2024. Muitos jogadores em reta final de contrato, e aí o Tite, caso aceite a proposta do Flamengo, vai participar bastante dessa reformulação no elenco. Ô Vene, muita gente tem falado, eu acho que a gente tem discutido mais também o tema aqui no Arena, o próprio futebol brasileiro, sobre a gestão do Flamengo. Não é aquela coisa, né? Quando tá ganhando, tá tudo ótimo, né? O Braz tá dando autógrafo na rua, tá todo mundo feliz, Quando começam as derrotas, começa a cobrança e a gente começa a olhar. É até mordido em virilha. Pois é, mordido em virilha. Aconteceu de tudo. Um absurdo que rolou essas últimas semanas no Rio. A gente olhando mais de perto, e queria seus comentários, a gente preparou uma arte aqui com os técnicos que comandaram o Flamengo durante a gestão Rodolfo Landim. Ele já está aí no seu segundo mandato, né? Enfim, vimos de tudo, né? Desde técnicos com passagens muito vitoriosas até muita cobrança. Ainda bem que é um telão, né, para caber tudo. É um telaço. Diretor, podemos colocar na tela? Olha, começa ali. E aí, o mais interessante, a gente fez a soma, porque a gente fala sempre do grande faturamento do Flamengo, um time que entrega muito, né, dentro e fora de campo. E aí as multas. E, cara, é muito dinheiro, ó. São 46,6 milhões de reais só em multas dos últimos 7 treinadores, começando com o Domenech, passando por Rogério, Renato Gaúcho sem multa, Paulo Souza 7 milhões, o Vitor Pereira 15, é milhão para tudo que é lado. O Flamengo pode arcar com essas contas numa boa, Vene, ou são números que têm que ser levados também em conta? Não veio o título da Copa do Brasil e mais do que os milhões, acho que o retorno, né? A gente vê que, por exemplo, o Dorival, que não teve multa, foi o cara que estava no comando da vitória da Libertadores da Copa do Brasil. O Sampaoli, com a multa mega milionária, não entregou nada. O Vitor Pereira saiu, né, escrachado daqui. Enfim, que avaliação dá para se fazer dessa gestão do Landim, especialmente com relação aos treinadores, essa questão de multas? Isso está sendo trabalhado pela direção ou já é o momento de uma renovação até com a diretoria do Flamengo? Vamos lá, esse quadro aí é importante a gente analisar o seguinte: se você parar e analisar, os treinadores que não tiveram multa rescisória ou que tiveram multa rescisória baixa foram os que mais entregaram. Eu vou destacar aí o Dorival Júnior, o Renato Gaúcho, embora não tenha vencido nada, ao menos chegou na final da Libertadores, e o próprio Rogério Ceni, que ganhou títulos importantes, Campeonato Brasileiro, Supercopa. Então, esses treinadores, os mais baratos, acabaram entregando mais. Outra opção que a gente tem que analisar também, ao pegar esse quadro: qualquer empresa, fazendo uma analogia com uma empresa, embora o Flamengo hoje não seja SAF, mas a administração é como se fosse uma empresa. O próprio Rodolfo Landim fala isso. Em qualquer empresa, em qualquer lugar do mundo, as pessoas responsáveis por isso aí, elas seriam ao menos cobradas, ou até mesmo demitidas. E o Departamento de Futebol do Flamengo, ele não é cobrado por conta disso. E quando eu digo Departamento de Futebol do Flamengo, leia-se: Bruno Spindel, diretor executivo, Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo, temos também Fabinho, que é gerente de futebol, e temos Juan, que é gerente técnico. Então essas pessoas são responsáveis pelo departamento que não consegue entregar dentro de campo. A verdade é essa. Não é normal uma equipe como o Flamengo, um clube como o Flamengo, que tem faturamento de 1 bilhão, gastar tanto em multa rescisória com o treinador nos últimos anos. E esses treinadores aí são de 2020 para cá. Então, assim, em 3 anos, o Flamengo gastou quase 50 milhões de reais em multa rescisória. É algo muito sério. Isso mostra pra gente que a diretoria do Flamengo não consegue escolher treinador, ou pode até escolher de maneira correta, mas na hora de sentar e conversar com os treinadores, não está sabendo negociar.
Com o Sampaoli, por exemplo, o último treinador, fazia sentido fazer um contrato longo até 2024 com uma multa rescisória extremamente alta, levando em consideração o momento que o Flamengo estava vivendo? É claro que não. Então, eu acho que a diretoria do Flamengo, no caso do Departamento de Futebol do Flamengo, precisa ser cobrado por conta disso. Mauro Betting, a gente lembra de conversas em outros centros de custo e CNPJs por aí, né? A galera falando dessa troca e que, na verdade, muitos dos treinadores que o torcedor vai lá no estádio, grita, cobra, provoca, xinga o cara lá quando tá bravo, esses caras não é que eles estão bem de vida. Eles têm muitas dezenas de milhões e legal. Quem sou eu aqui para julgar quanto cada um ganha? Merecem, então, lá nessa posição de destaque. Quer dizer, o Vitor Pereira eu já não sei se merece o que ele ganhou na rescisão. Seria o melhor emprego do mundo esse de treinador de clube gigante? Que você passa lá rapidinho, vai embora e fica com a aposentadoria resolvida? O pior emprego do mundo não é o pior, mas o mais trabalhoso é no RH do Flamengo. Porque se toda hora você contrata grandes jogadores e não são poucos, aí toda hora você... O Flamengo não está sabendo contratar e nem demitir. Né? Inclusive, nem para assumir a demissão. O tempo que levou para demitir o Sampaoli... Pois é. E o São Paulo ainda trabalhando lá, tô aqui trabalhando. Não falava com ninguém. A célebre frase de Vampeta em 2001, eu finjo que jogo, vocês fingem que pagam, era o tempo de São Paulo. Vocês fingem que estão me pagando, eu finjo que eu estou trabalhando, vocês fingem que estão comigo. Assim, e é o seguinte, se a gente puder voltar ao nosso pequeno telão gigantesco, se você analisar o número de treinadores, é de clube que não tem dinheiro, e mesmo pagando 46 pau, e não tem títulos, gente. Olha o tamanho dos títulos. Quer dizer, olha quantas conquistas nesse período. Conquistas importantes. E não estamos nem contando o Jorge Libertadores, Brasileiros, Supercopa. E olha os títulos, né? Copa do Brasil. Se botar o Jorge Jesus, você tem uma Libertadores antes e um brasileiro. Aí você pega um cara que é campeão da Libertadores e Copa do Brasil, manda embora, ou no caso, não, pelo menos não pagamos rescisão. Pior ainda. Aí você paga... Menos não pagamos. Olha a grana que pagou pelo trabalho do Vitor Pereira e o Jorge Sampaoli. A grande discussão é saber quem foi pior. 25 milhões de reais em Vitor Pereira e Jorge Sampaoli é assustador. Então, para ver quem ganha o prêmio Paulo Souza. Espera um pouquinho. Que é o treinador dos últimos anos. Isso não foi negociado, foi, talvez? Claro. Não foi. Esses números aí talvez não sejam reais. Eu não sei. Não. Os caras são os acordos. Os caras levaram tudo, né? Se levaram tudo isso, né? Não. Vai demorar 120 anos, talvez. O contrato é isso. Se vai receber... São reais os O Flamengo tem honrado esse tipo de compromisso. Não, o Vene passou que esses são os números que o Emerson estão sendo pagos. O que o Emerson está dizendo é o seguinte, a multa do Jorge Sampaoli é 9 milhões. Aí o Flamengo falou assim, vamos fechar por 5? Exatamente. Não é o caso. Os números são reais. A diferença é que alguns treinadores eles receberam à vista e outros receberam de maneira parcelada, como se fosse um salário. Mas os valores são exatamente esses aí. Então o que... Salve, meus amigos e minhas amigas rubro-negras! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Mengão News Oficial. E, pessoal, é isso mesmo, viu? A equipe do Botafogo está pipocando. O Flamengo, né, se conseguisse aí manter um rendimento muito bom, dava para pensar em ser campeão brasileiro. Isso porque a equipe do Botafogo, nos últimos 5 jogos, foi uma equipe que somou apenas 4 pontos. Então, de 15 pontos disputados, a equipe do Botafogo somou apenas 4. Já a equipe do Flamengo, dos últimos 5 jogos, a equipe do Flamengo somou aí 8 pontos, meus queridos e minhas queridas. É isso mesmo. O Botafogo que ontem tropeçou diante da equipe do Goiás, conseguiu aí arrancar um empate, saiu perdendo e no finalzinho aí o Tiquinho Soares fez um golaço empatando o jogo e deixando 1-1 entre Botafogo e a equipe do Goiás. O Bragantino, pessoal, é uma equipe que vem chegando, né? Está em segundo colocado com 45 pontos, apenas 7 pontos atrás do Botafogo. E nos últimos 5 jogos foi uma equipe aí que mais pontuou, né? Venceu 4 jogos e empatou 1. Então, uma equipe aí que somou muito nesses últimos 5 jogos. A equipe do Grêmio também foi uma equipe aí que veio bem, né? Tá com 44 pontos em 5 jogos. Conseguiu 2 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. A equipe do Palmeiras já caiu também aí o rendimento nos últimos 5 jogos. Foi uma equipe que conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já a equipe do Flamengo, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Aí depois vem o Fluminense em sexto, Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro também está aproveitando bem os últimos 5 jogos. Vem aí de 4 vitórias e um empate, né? O Atlético Mineiro que está com 40 pontos. Então, é uma situação aí muito boa para a equipe do Flamengo sonhar aí com esse título do Campeonato Brasileiro, né? Enquanto resta esperança, temos que sonhar, beleza? Então, vamos aí, pessoal, ver aí o que vai acontecer na próxima rodada, né? A equipe do Flamengo
vai receber a equipe do Corinthians na Neoquímica Arena, né? O Corinthians aí que está aqui em 13º colocado, não vem tão bem, né? Já que nos últimos 5 jogos foi uma equipe aí que conseguiu aí uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Então, o Corinthians que joga contra a equipe do Fortaleza hoje pela Copa Sul-Americana, provavelmente não vai ter aí um bom resultado, né? Porque o Fortaleza vem muito bem, vai ter que vir com tudo contra a equipe do Flamengo e é um jogo bom para o Flamengo sair aí com esses 3 pontos, beleza? Então, se você acredita na vitória do Flamengo, já comente aqui e qual o seu palpite para esse jogo. O Flamengo tem que vencer a equipe do Corinthians, né? Se vencer aqui, consegue pular para 46 pontos. Torcer por um tropeço aí do Grêmio, Bragantino, Palmeiras e Botafogo, né? E dá para sonhar, beleza? Então, se você acredita aí, Flamengo campeão em 2023 do Campeonato Brasileiro, já comente aqui, deixa a sua opinião, deixa o seu like no vídeo, inscreva-se no nosso canal Mengão News Oficial e até o próximo vídeo e fui!